Olá, meus irmãos, aqui é o Felipe do CCD Podcast e agora vamos dar continuidade à nossa série sobre o Dia do Senhor com algumas citações de Jonathan Edwards. Essa é a segunda parte. Vamos estar falando aqui da citação da guarda apostólica do domingo. E essa citação é retirada, assim como a primeira também foi, do livro The Perpetuity and Change of the Sabbath, editado por Mark Valery, 1730-1731, e publicado pela Yale University Press em 2000, no livro The Works of Jonathan Edwards, volume 17. Estamos aqui citando da página 220 e 222. O texto começa com a passagem bíblica de 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Encontramos no Novo Testamento frequentemente mencionada uma certa coleta que foi feita pelas igrejas gregas para os seus irmãos na Judéia, que viviam na escassez que então prevalecia, que era mais pesada por causa das circunstâncias dos cristãos, que foram desde o início muito oprimidos e perseguidos por judeus incrédulos. Essa contribuição foi mencionada no livro de Atos, especificamente no capítulo 11, versículos 28 a 30 e capítulo 24, no versículo 17. Esta também é notada em algumas epístolas, como em Romanos 15, 26 e Gálatas 2, 10. Mas é enfatizada em 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios, nos capítulos 8 e 9. O apóstolo começa com as suas direções nas palavras do nosso texto, onde observamos que, primeiro, o que se deve fazer em relação ao que o apóstolo lhes dá orientação, e isso é fazer uma coleção para os santos, 1 Coríntios 16, 1. O exercício e a manifestação da sua caridade para com os seus irmãos, comunicando o suprimento das suas necessidades, de que Cristo e os seus apóstolos muitas vezes falaram e insistiram. É um dos principais deveres da religião cristã e é expressamente declarado como tal pelo apóstolo Tiago, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Segundo, também podemos observar o tempo em que o apóstolo direcionou para que isso seja feito, isto é, o primeiro dia da semana. O apóstolo, por inspiração do Espírito Santo, insiste neste fato, que deveria ser guardado um dia específico da semana, como se não houvesse outro dia que fosse apropriado ou qualificado para tal obra. Logo, por mais que o apóstolo inspirado, não fazendo a distinção de dias no tempo do Evangelho, como os judeus faziam, lemos isso em Gálatas 4, 10, 11, mesmo assim o apóstolo dá a preferência para um dia da semana antes de qualquer outro para esse grande dever do cristianismo. Terceiro, pode ser observado que essa coleta também é o mandamento que o apóstolo deu a outras igrejas. Ele tinha dado a mesma direção no mesmo primeiro dia da semana, quando ele diz: fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. 1 Coríntios 16, 1. Disso podemos aprender que não foi nada de peculiar nas circunstâncias dos cristãos de Corinto, que foi a razão pela qual o Espírito Santo insistiu em que essas coisas fossem feitas por eles nesse dia da semana. O apóstolo tinha dado a mesma ordem às igrejas da Galácia. Ora, a Galácia estava muito longe de Corinto. Havia um mar que separava essas duas cidades, e além disso, havia vários outros povos entre eles. Por isso, não se pode pensar que o Espírito Santo os dirija dessa vez por qualquer motivo secular, tendo em conta algumas circunstâncias particulares do povo daquela cidade, mas sim por um motivo religioso, algo que ele respeita e que chegou a todos os cristãos em todo o mundo, e ele demonstrou que dá preferência a esse dia.
por tal obra antes de qualquer outro dia. E nós aprendemos, por outras passagens no Novo Testamento, que esse também foi o caso de outros exercícios religiosos, que o primeiro dia da semana foi preferido antes de qualquer outro dentro dos primeiros grupos cristãos na época dos apóstolos, logo depois que os apóstolos tomaram conta dessas igrejas. Atos 20, versículo 7, diz: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, pregava a eles e prolongou a prática até a meia-noite. Parece por essas coisas ter sido importante entre os cristãos primitivos nos dias dos apóstolos o primeiro dia da semana, tal como foi importante entre os judeus em relação ao sétimo dia da semana. Somos ensinados por Cristo a dar esmolas, mostrar misericórdia. É uma obra adequada para o dia do Senhor. Quantos fariseus tentaram apontar defeitos a Cristo, falando mal dos seus discípulos, enquanto arrancavam as espigas de milho para comer no Shabá? Cristo corrige-os, dizendo: misericórdia quero, e não sacrifício. Mateus 12, 7. E Cristo ensina que as obras de misericórdia são apropriadas no Shabá, em Lucas 13, versículo 15 e 16, e Lucas 14, versículo 5. São as mesmas obras que eram costumadas ser feitas nos festivais sagrados e dias de celebrações no Antigo Testamento. Podemos ver isso nos tempos de Neemias e Esther. Neemias, capítulo 8, versículo 10, e Esther, capítulo 9, do versículo 19 ao 22. E Joséfos e Filo, dois judeus muito instruídos e notáveis que escreveram pouco tempo depois do tempo de Cristo, dão esse relato, que era o costume entre os judeus no Shabá de fazer coletas para usos sagrados e piedosos no Shabá.